Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens Estudos no Pentateuco. O tema de hoje é a integridade de Noé. Na semana passada, se você se lembra, a gente falou sobre a perversidade do homem, sobre como a humanidade chegou num tipo de corrupção tão grande que Deus ali, ele se arrependeu, como a gente falou na semana passada e como a gente tem falado ao longo do nosso estudo, não arrependimento como os seres humanos têm, mas um arrependimento que só Deus tem, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. E aí ele se arrependeu de ter criado a humanidade e ele decide ali destruir a humanidade e salvar somente uma descendência, que é a descendência de Noé. E agora a gente vai conhecer quem é esse Noé e a sua integridade. Para iniciar, lá em Gênesis 6:9 vai dizer assim: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Ou seja, esse remanescente da população da humanidade que vai sobrar após o dilúvio seria a família de Noé. E o que é interessante aqui, que a gente viu na semana passada sobre a corrupção da humanidade, como a humanidade se perdeu. Se você não viu o vídeo, clique aqui e assista o vídeo. E quando Deus fala sobre que a humanidade se tornou perversa, se tornou corrupta, ele lamenta por isso. Mas, no meio de uma perversidade, no meio de uma corrupção, Deus olha para Noé e fala assim que ele era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Olha para você ver que interessante. Próprio Deus dizendo que Noé era um homem justo, um homem íntegro. Ou seja, Noé era um homem que voltava os seus olhos para ele. Noé era um homem temente a Deus. E aí, Deus, ele vira para Noé e fala sobre o seu plano de destruir a humanidade através de um dilúvio e pede para Noé construir a arca, que está lá no texto de Gênesis 6, 17 ao 18. Ele fala: eis que vou trazer a água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você, com quem? Com Noé, estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Aqui é interessante que quando Deus fala assim, eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, a gente tem que entender que naquele contexto, possivelmente nunca tinha chovido antes. Então quando Deus ele fala que vai vir água sobre a terra, poderia ser até algo ali para Noé, algo novo. Porque naquela época, aquilo que irrigava a plantação era um certo tipo de geado, um certo tipo de umidade que descia do céu e molhava as plantações. Não tinha a chuva que a gente tem hoje, principalmente essas chuvas fortes. Para uma chuva para inundar toda a terra, tem que ser uma chuva muito forte e muito mais comum daquelas que a gente tem visto nos dias de hoje. Então foi algo muito forte, uma chuva muito grande que veio para destruir, algo inédito, principalmente naquela época. E aí Deus manda Noé construir a arca, e a arca seria mais ou menos isso. Né? Inclusive, essa foto, essa imagem é tirada da arca daquele filme de Noé, do Russell Crowe, que é um filme aí mais novo, mais recente, que é bem parecido com o modelo o modelo e as dimensões que Deus dá ali para Noé. Porque quando Deus ele pede para Noé construir a arca, ele dá o modelo que a arca deveria ser construída e todas as dimensões, inclusive sobre cada partição, sobre cada andar ali da arca. E aí Noé constrói de forma tudo que Deus o ensinou. E a arca seria mais ou menos isso, que é o filme do Russell Crowe lá que conta. Inclusive, o filme Russell Crowe eu não recomendo, apesar de ter usado a arca e ser algo bem coerente com o que a Bíblia diz, eu não recomendo porque existem muitos erros teológicos nesse filme. Mas voltando ao nosso estudo, lá em Gênesis 7, do verso 1 ao 3, Deus ele fala para construir a arca e fala para Noé entrar com a arca, na arca com a sua família e levar animais para a arca. Olha para você ver o que Deus fala. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Então aqui é interessante porque muitas vezes eu vejo ensinado que foi levado um casal de cada animal para dentro da arca. E segundo Gênesis 7:3, 7:1 a 3, é bem claro dizendo que cada animal impuro deveriam levar 7
pares, ou seja, 7 casais. E dos animais impuros era apenas um casal. Ou seja, não era um casal de cada animal, era um casal de cada animal impuro e 7 casais de cada animal puros. Por quê? Naquela época existia rituais sacrificiais, ou seja, existia sacrifícios ali que eram animais que eram oferecidos. Então, se você leva um boi e a sua fêmea, e você precisa sacrificar um boi, acabou o boi. Não vai ter mais boi, não existiria mais boi hoje, porque os bois seriam extintos. Por isso levavam 7 casais de cada espécie, porque os animais puros eram os animais usados para sacrifício. Inclusive, quando Noé ele desce da arca, ele faz um sacrifício ao Senhor. Então, se ele descia da arca e só tinha um casal de animal ali que ele for sacrificar, aquele animal seria extinto. Por isso que era necessário levar 7 casais de animais puros, justamente por conta desse sacrifício. Aí, continuando, o início do dilúvio, Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra, está lá Gênesis 7:6, e 40 dias durou o dilúvio. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. E uma observação, hoje a gente vê, e principalmente aqui na minha cidade, que é Belo Horizonte, a gente vê também em interiores de Minas Gerais, a gente vê em São Paulo, quando tem uma chuva forte, tudo alaga, a gente vê várias cidades sendo alagadas, inclusive esse ano teve alagamento também no sul, que são cidades ali, sul do país, que são cidades ali muito melhor estruturadas do que em outras cidades do restante do país, e a gente vê que existe alagamentos de um dia de chuva forte, ou de 40 minutos de chuva forte. Então imagina 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. E chovendo de forma constante, uma chuva forte. Seria o suficiente para alagar toda a terra e toda a região que Noé estava ali. Então, quando as pessoas vêm desmentir que o dilúvio não é real, é só a gente comparar com o nosso dia. Se às vezes 40 minutos de chuva alaga vários bairros, várias vias, várias avenidas, imagina 40 dias chovendo. Seria sim possível inundar toda a terra. É algo que a gente precisa ser coerente com aquilo, comparando aquilo que Deus fala, aquilo que está na Bíblia, com aquilo que a gente vive hoje. E aí houve destruição de tudo. Gênesis 7, 23, 24 vai falar assim: todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes. Os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminadas na terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Ou seja, 40 dias choveu constantemente, uma chuva constante, uma chuva sem parar, ininterrupta. Depois de 40 dias, a água ficou ainda sobre a terra, mais ainda 110 dias, totalizando 150 dias em que as águas prevaleceram ali sobre a terra. E nesse período não existia vida. Nesse período, tudo que existia na terra, como a palavra de Deus fala, foram mortos. Todos os seres vivos foram exterminados da terra, tanto animais quanto seres humanos. E aí existe uma outra teoria que o dilúvio, principalmente os críticos vão dizer isso, que o dilúvio não foi um dilúvio global, ou seja, não foi um dilúvio de alcance em toda a Terra, mas foi um dilúvio local, só na região que Noé morava. Olha, não sei se foi global, não sei se foi local. A Bíblia não vai especificar. A Bíblia fala que simplesmente todos os seres vivos foram exterminados à face da terra. Agora a gente tem que analisar e pensar um pouco. O dilúvio precisava ser global? Não. Não existia vida em todo o planeta, em todo o canto do planeta Terra. O Brasil foi descoberto em 1500 anos depois de Cristo. Ou seja, na época de Noé, que a gente está falando ali há cerca de 3, 4 mil anos antes de Cristo, não existia vida na América do Sul, não existia vida no Brasil, não existia vida em outros países. O início da humanidade, como a gente viu, foi ali naquele pedaço da Mesopotâmia, foi ali naquele pedaço ali do Iraque, no pedaço ali, no canto ali da Ásia, no canto ali da Europa. Foi ali que a humanidade nasceu, foi ali que tudo iniciou. Então, provavelmente, lá pro lado do Japão, lá pro lado da Coreia, lá pro lado da China, e aqui também na América do Sul, Central e do Norte, não existiam vidas, as vidas ainda não tinham se multiplicado a ponto de chegarem aqui. Então o dilúvio precisava ser global? Não.
O local já resolveu o problema. Sendo local ou global, a Bíblia não especifica, a Bíblia só fala que todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. A gente tem que entender que, sendo global ou local, tudo que era ser vivo morreu. Isso que é o importante. Precisava ser global? Não. Deus poderia fazer um dilúvio global? Sim, poderia. Deus poderia mandar uma chuva que poderia sim inundar toda a Terra, todo o planeta Terra. Mas era necessário? Não. Então, provavelmente, pode ter sido local, como alguns críticos dizem, ou pode ter sido global também para Deus mostrar ali a sua soberania, mas não necessitava ser um dilúvio global, porque não existia vida em todo o globo terrestre. Continuando, e próprio Noé ele é citado nos autores de Hebreus, no capítulo 11 ao 7, como um exemplo de fé. Olha para você ver o que fala no texto. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, o próprio autor de Hebreus considerou Noé como um exemplo de fé, como um homem respeitado, como um homem justo e como um homem que, pela fé dele, ele serviu ali para ser como um exemplo de justiça para outras pessoas. Ou seja, se você é justo num ponto, a sua justiça serve exemplo de condenação para aquele que está do seu lado e não é justo. Isso é tão grave porque quando a gente olha para nós que é cristão e vive segundo a palavra de Deus, se eu vivo segundo a palavra de Deus, quando Deus ele traz o seu juízo, a nossa justiça, a nossa fé que a gente tem nele, serve como arma de condenação para outra pessoa. Em qual sentido? Tem um irmão crente e tem uma outra pessoa que não é crente. Aquela pessoa que não é crente pode ter falado assim: começar a dar desculpa. Mas eu não conhecia, mas eu não sabia, mas eu não sabia que tinha que ter vivido assim. Deus ele pode virar para a pessoa e falar assim: olha, sabe aquele fulano que você conhece? Aquele irmão que é cristão? Aquele que você não acreditava naquilo que ele falava? Ele vivia da forma que era necessário. Então você sabia sim da forma que precisava viver. Então um cristão serve também como arma de condenação, não só de propagação do evangelho, mas de condenação para que outra vida ali, ao olhar para um cristão, ela tem que identificar que Cristo vive nela e por conta disso ela tem que ali querer conhecer Cristo da mesma forma que aquele cristão conhece. Se ela rejeita, aquela rejeição é algo que irá condenar aquela pessoa, porque ela realmente viu Cristo ali na vida daquela pessoa. Uma outra coisa que eu acho interessante é que Deus criou o mundo em 6 dias, mas gastou 40 dias para destruí-lo. Ou seja, até na sua destruição, até na sua ira, o Senhor é tardio. Ele é tardio para se irar. Ele é muito bondoso com nós, ele deixa tempo ali para nos arrepender. E mesmo quando a gente não arrepende, quando ele fala que a ira dele vem, a ira dele é tardia. Ele constrói o mundo em 6 dias, mas para destruir ele demorou 40. Para a gente ver o alcance da misericórdia de Deus. Ele deu tempo para o povo se arrepender. E quando a chuva caía, ele deu tempo para a pessoa se arrepender. Para aquele povo que era tão corrupto se arrepender. Mas a gente não vê na Bíblia em nenhum momento aquele povo clamando a Deus e pedindo misericórdia. E por isso a chuva continuou caindo até todos serem destruídos, ao menos Noé e sua família. E uma outra parte que eu acho interessante que fala também lá em Isaías 57:1, que Deus sempre poupa os justos no juízo. Olha para você ver o que diz no texto. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Ou seja, Deus sempre vai saber poupar os justos do juízo. Da mesma forma que ele poupa Noé ali do juízo, da mesma forma que ele vai poupar também, mais à frente a gente vai estudar sobre isso, que ele vai poupar Ló e as suas filhas do juízo, ele sempre vai poupar. Ele não mistura os justos com injustos. Ele sempre vai livrar os justos do juízo e deixar os injustos no juízo na sua ira. Tem outro texto também que fala sobre isso, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 5 ao 9. Olha o que Pedro diz. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas.
Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as a exemplos do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois viver entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Ou seja, Deus ele nunca vai condenar o justo com o injusto. Ele sempre vai livrar os justos da sua condenação, os justos da sua ira. Então, o que eu quero dizer com todo esse vídeo? O resumo. Primeiro, Noé ele foi escolhido para ser esse justo que seria livre desse dilúvio, porque Noé era um homem justo, era um homem íntegro. E toda aquela população que existia ali era, em sua maioria, uma população corrupta, uma população perversa. Mas quando ele coloca ali a ideia, o pensamento de destruir a face da terra, ele nunca vai destruir o justo com o injusto. Por isso ele livra Noé do seu ali da sua ira, vamos dizer assim, daquele dilúvio que estava ali para alcançar toda a terra. E hoje também a gente tem que pensar que hoje Deus não mudou. Deus ele nunca muda, ele é sempre o mesmo. E hoje também ele sempre vai livrar nós que somos justos daqueles que são injustos, daqueles que são ímpios. Então fica aí a dica pra gente. Muitas vezes é falado sobre a questão do apocalipse, a questão do arrebatamento, a questão da tribulação. Deus sempre vai livrar o justo, seja na tribulação ou seja fora da tribulação. A gente só tem que se preocupar em seguir a Deus, preocupar em seguir os seus princípios, preocupar em seguir os seus caminhos, porque nunca na história da humanidade, na história da igreja, ele condenou os justos com injustos. Ele sempre livra os seus daquilo, da sua ira que está por vir. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe aí o seu comentário. Pode também nos mandar a sua pergunta através das nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o like e te aguardo na próxima semana com mais uma série de mensagens da nossa série que é sobre o estudo do Pentateuco que tem sido uma bênção para tantas vidas. Eu tenho recebido tantos comentários positivos. Deus abençoe a sua vida.